Boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria no meu coração estar aqui hoje para falar para vocês o chamado do Senhor para cada família nesse dia de hoje. Que nós sejamos famílias do céu aqui na terra. Que nós possamos dar o exemplo. Assim como nós conhecemos o Senhor, como nós provamos da graça de Deus no nosso coração, a intimidade do Senhor conosco, que nós possamos ser esses testemunhos de Deus nesse mundo tão sofrido, esse mundo tão marcado pelo pecado, esse mundo tão frio em relação a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu gostaria de convidar você, antes de mais nada, a fazermos a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Eu me chamo Rosa. Estou na Renovação Carismática Católica há quase 30 anos, que eu tive a graça de conhecer a renovação. E o Senhor foi fazendo a minha história, escrevendo a minha história, a partir de então. E eu, conhecendo, experimentando, assim como muitas pessoas já experimentaram, tiveram a graça de experimentar as graças, as bênçãos de Deus na minha vida, sem mesmo ser merecedora dessas graças. O Senhor teve misericórdia de mim, porque não foi eu que escolhi o Senhor, foi Ele que me escolheu. Eu simplesmente, quando Ele me chamou, eu abri o meu coração para o chamado dEle. E eu te convido nesse dia a também abrir o seu coração e deixar o Senhor ir escrevendo a sua história e fazer as maravilhas que Ele quer fazer na sua família, na sua casa, na sua vida. Também sou professora. Infelizmente, uma profissão onde muitas pessoas estão ludibriadas e assim são muito usadas pelo inimigo de Deus com os pensamentos comunistas desse mundo. E muitos são pessoas de um coração boníssimo. Mas como o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, Ele falava: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. A mesma oração eu falo para o Senhor: Pai, perdoai esses professores. Eles não sabem o que estão fazendo, muitas vezes o que estão falando, como estão agindo, de que lado estão. Estão cegos por esse mundo tão tenebroso. Nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer falar para você, mostrar para você palavras. A palavra que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua história, que vai transformar a sua família. O Senhor quer que você tenha uma família santa. E nós precisamos trilhar esse caminho de santidade. Porque as vendas dos nossos olhos precisam ser retiradas. Nós precisamos enxergar com novos olhos. Nós precisamos ter outra audição. Nós não podemos mais. Não temos tempo mais de viver a vida velha que nós vivemos. Nós precisamos ser pessoas novas, criaturas novas. Esse é o chamado de Deus para a minha família e para a sua família hoje.
viver como família santa. E já de início, eu vou dar para você o exemplo da família de Santa Teresinha, São Luís e Santa Zélia. 9 filhos. Desses 9 filhos, 4 morreram. E Santa Teresinha foi uma das filhas desse casal. E agora, há pouco, está passando por um processo de canonização. Uma das irmãs dela que não foi para o convento. Está para ser também santificada, Eu falo para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem projetos maravilhosos na sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a minha casa. Mas nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos nos abrir à graça de Deus. Porque se nós não abrirmos o nosso coração a essa graça que o Senhor tem para nós, a esse chamado, para testemunhá-lo nesse mundo de hoje, a nossa família também irá se perder. Muitos dos nossos filhos, irmãos, parentes, já estão se perdendo, estão na goela do lobo, estão se conformando com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós precisamos convidar Nossa Senhora para dentro da nossa casa e pedir: Nossa Senhora, conforma os nossos filhos, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os desígnios dEle, segundo o chamado dEle. Nos conforme de acordo com seu Filho Jesus. Nós precisamos ser como Ele. Nós precisamos deixá-lo agir em nossa vida, experimentar o Senhor em nossa vida e fazer tudo de acordo com o chamado dEle, com o querer dEle. A senhora que foi mãe, a senhora que teve a família de Nazaré, com seu esposo São José, que foi o pai, que olhou Jesus, que cuidou de Jesus, assim como a senhora escolheu, porque Deus chamou a senhora, a Nossa Senhora, foi chamada por Deus, a serva do Senhor, e ela escolheu estar junto de Deus, Pai. Ela escolheu ser a serva. Ela aceitou. Porque ela poderia ter escolhido viver o mundo, viver as coisas do mundo, mas não. Ela fez a escolha dela pelo caminho da santidade. Por esse caminho que é ser a mãe do amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você agora a pegar a sua palavra. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo de 21 a 24. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora, aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Veja, meu irmão, a palavra de hoje para você, o chamado de Deus para o homem e para a mulher. Deus, Ele criou o mundo,
criou os animais, criou toda a natureza, toda a vegetação. Deus, nós vamos ver aqui no início dessa leitura do livro do Gênesis, que o Senhor então entrega toda a criação para Adão. E ele permite a Adão até mesmo colocar o nome nos animais. O Senhor entrega aquela natureza, os animais, para que o homem cuide de tudo que Deus criou. Nós vamos lendo e vamos vendo, lendo na palavra, que cada dia que o Senhor cria os animais, que Ele cria as plantas, Ele vai falando que tudo estava muito bom. Mas que tudo estava bom. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, Deus se encanta. Deus fala, agora tudo está muito bom. Porque Deus se alegrou criando o homem e a mulher. Mas o homem e a mulher, eles não foram obedientes. Porque a única restrição que Deus coloca para Adão é para que não provasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E então, a serpente veio e ludibriou a mulher, enganou a mulher e ofereceu o fruto daquela árvore. E os dois, então, desobedecem a Deus e provam do fruto dessa árvore. Mas Deus, na imensa sabedoria, no seu imenso amor para com o homem que Ele tinha criado, aquele homem que Ele amava já no seu coração, porque era o seu projeto. Deus, então, ali, no projeto dele, Ele já vem trazendo para o homem e para a mulher, dentro dos desígnios dele, no coração dele, o sacramento do matrimônio. Deus vai falar aqui com o homem e a mulher, que Deus os criou para que eles se multiplicassem sobre a face da terra. Veja bem, Deus fala assim, por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Deus ali permite a união do homem e da mulher para que eles povoem a face da terra, para que sejam os pais e mães daqueles filhos que iriam crescer sobre a face da terra. E Adão e Eva, então, se unem, constituem sua família. E esse também é o chamado de Deus para o homem e para a mulher nesse tempo de hoje. Mas como nós esquecemos de Deus, como assim como Adão e Eva, naquele tempo, não observaram os mandamentos, se esqueceram de Deus, desobedeceram a Deus. Hoje o homem e a mulher também está desobedecendo a Deus. Porque muitos, se esquecendo do Deus vivo e verdadeiro, estão obedecendo mais às leis do mundo do que às leis de Deus. Para muitas pessoas, o matrimônio hoje não tem valor nenhum. As pessoas querem se casar, ou seja, assumir um compromisso. Casa-se hoje para se separar amanhã. Se o casamento não der certo, não tem problema, eu me separo.
O matrimônio, ele é um sacramento instituído por Deus. E não é bem assim. Simplesmente se casa hoje e se separa amanhã. O que Deus uniu, a palavra vai nos falar que o homem não separe. Nós precisamos trazer no nosso coração as verdades da nossa Escritura. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que realmente vivam o que está na palavra e não conformar com o que o mundo está nos entregando hoje, nos mostrando hoje. Quando a gente se casa, nós prometemos. A mulher promete ao homem, o homem promete à mulher no altar, que eu prometo amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Gente, esse amar e respeitar o outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é aceitar o projeto de Deus, é dando sim a Deus, é fazendo um compromisso com o Senhor ali, uma aliança com Deus, e essa aliança não deve ser quebrada. E já começa essa aliança quando nós nos dispomos a nos unir em Deus e constituir a nossa família. Os filhos, eles devem ser para nós as bênçãos que o Senhor nos concede, o contrário do que muitos hoje estão fazendo. Quantos abortos? Porque as pessoas não querem mais ter seus filhos. E nem são abortos de pessoas solteiras. Meninas que às vezes têm um relacionamento, né, não queria o filho com aquela pessoa, simplesmente toma a pílula do dia seguinte. Não é assim. São pessoas que se casam, que vão no altar, que comungam ali juntos nosso Senhor, que fazem uma aliança com Deus e não querem os filhos que o Senhor concede para eles. Querem evitar a gravidez. Querem ter os filhos quando ajuntam riquezas, quando após um casamento melhoram de vida. Querem ter primeiro um projeto de estruturação, onde se estruturam primeiro, tem a sua casa, o seu carro, e a vida vai passando. E as pessoas, para evitar os filhos, começam então, muitos inconscientemente, a matarem seus filhos dentro de si próprio. Quando o homem e a mulher se unem na relação sexual, que é onde Deus fala aqui, que os dois serão uma só carne. É nesse momento, é no ato, ali, quando os dois se unem para ter os seus filhos na relação sexual, que se une o óvulo e o espermatozoide. Naquele momento, há a concepção. Mas muitas pessoas usam anticoncepcionais, homens, mulheres que usam camisinhas. Tudo isso não é permitido pela igreja. Por que não é permitido pela igreja? Porque está impedindo de gerar os filhos que Deus quer que nós tenhamos.
Porque o casal se casa para constituir a família. E para ter todos os filhos que Deus mandar para nós. Infelizmente, tem pessoas que colocam também o DIU e nem sabe que ele é abortivo. Quantos filhos deixaram de existir? E quantos santos que não existirão? Porque nós, mulheres, não temos o conhecimento da palavra. Não temos o conhecimento do que a igreja nos pede. Do querer de Deus para nós. Do projeto de Deus para a nossa vida. E a gente então não quer ter os filhos. Vendo o que está acontecendo nesse mundo de hoje, é desculpa para as pessoas não ter filhos. Hoje um casal quer um filho, quer 2, no máximo 2. Não quer ter mais. Eu venho de uma família de 11 filhos. Foram 11 irmãos, 12, um falecido, que faleceu criança. Nos tempos antigos, era muito mais difícil constituir a família. E nossos pais tinham famílias numerosas. E há tempos atrás, mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, então veio essa ideia do mundo, né? Das mulheres começarem a evitar os filhos. O namoro já não era mais o namoro santo. As pessoas começaram a não querer mais viver a castidade. Poucas pessoas valorizavam a castidade. E hoje, muito menos ainda. As pessoas não acham que precisam mais viver castidade no namoro. Não precisam mais ter um namoro santo. As meninas não se guardam mais para os rapazes. Os rapazes não se guardam mais para as moças após o casamento. Acham que é normal viverem uma sexualidade desregrada fora do casamento. E aquelas mulheres que se casam e que não podem ter seus filhos. Outro dia, uma pessoa me perguntando que está com vontade de fazer inseminação artificial. Olha, eu conversei com alguém há um tempo atrás e a pessoa me contou que ela fez tanta inseminação artificial para ter o bebê, que não sabe quantos óvulos foram perdidos. Então, quantas crianças que foram mortas nesse projeto. Isso não é falado, isso não é contado para as pessoas. Quantas crianças que se perdem nesses laboratórios. Quão pouca fé que o povo está no seu coração. Quão distantes estão do Senhor. E pessoas cristãs. Pessoas boníssimas. Que cegas. Por isso eu disse no início da minha fala que muitas pessoas precisam abrir os olhos, deixar as escamas cair dos olhos. Estão cegas pelo mundo, pelo projeto do mundo. E mais, pessoas com inseminação artificial que depois de muitas mortes, depois de muitos abortos, a criança ainda vem com deficiência. E a gente nem fica sabendo desses casos. E o mundo está aí oferecendo. Por que que ao invés de você
ficar indo para os laboratórios, assassinando os óvulos. Por que é que você não pega uma criança para adoção? Porque quantas crianças que estão para adoção? O mundo hoje, infelizmente, ele quer oferecer para os nossos jovens as camisinhas, os anticoncepcionais, tudo aquilo que é abortivo, a pílula do dia seguinte. Tudo é oferecido para a nossa juventude. E quando engravida, ainda vem a lei do aborto, querendo matar as crianças. Veja, se você caiu nessa falácia do mundo, se você é uma pessoa que engravidou, você não teve a intenção, você não está preparada, é uma mãe muito jovem, não quer ter o seu filho, não permita que ninguém induza você a tirar o seu filho. Tenha essa criança. E se você não quer criar o seu filho, eu não sei por qual motivo você não quer, deixa essa criança para adoção. Eu tive na minha família um casal que não podia ter filhos e ficaram mais de 6 anos na fila de espera por uma adoção. E adotaram aquela criança. E aquela criança hoje é a pessoa que alegra a mãe, porque o pai já faleceu. Não permitas que uma pessoa leve você a matar o seu filho. Um aborto é uma morte como outra qualquer. É pior ainda, porque essa criança é uma criança indefesa. Ela não tem como defender a vida dela. Se alguém chegar perto de uma criança maiorzinha com uma arma, ela ainda tem como correr. Um adulto tem como correr. Essa criança não. Ela vai morrer sem nem ter como se defender. Alguém no meio da multidão grita para Jesus: feliz os seios que te amamentaram. Feliz o ventre que você foi gerado. Veja, uma mãe gerar um filho é uma dádiva, é uma bênção de Deus. Os filhos, pai e mãe, são presentes que Deus dá para nós, pais, para alegrar a nossa casa, para alegrar, para ser família. Nós precisamos criar os nossos filhos com amor. E já desde pequenos, eu ouvi uma pregação do Padre Zé Augusto que ele fala assim, que as mães, quando estão grávidas, devem ler as escrituras para os filhos que estão no ventre. E começar já ali, ensinar para os seus filhos a palavra de Deus. E aquela criança já vai crescer conhecendo nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo Nossa Senhora, contando para eles, ao invés de contar as historinhas dos livrinhos de contos de fadas, das Cinderelas, que são as princesas deste mundo, por que não contar as histórias das princesas da Bíblia? Aquelas que lutaram por seu povo, aquelas que fizeram grandes sacrifícios pelo seu povo.
Quantas de nós, mães, que hoje nossos filhos já estão crescidos e nós acompanhando o que o mundo quis, com esse pensamento comunista da mulher se igualar ao homem em todos os sentidos, na força bruta, no trabalho, no financeiro. E nós fomos para o campo da vida buscar o sustento para nossa casa, visando apenas os bens materiais. E nós esquecemos de passar o espiritual para os nossos filhos, talvez não por esquecimento, mas pelo cansaço de ter 2 jornadas de trabalho, 3. A mãe que chega em casa cansada, não tem nem paciência com os filhos, porque não sabe o que fazer primeiro. Mãe, se você viveu essa situação, ainda é tempo. É tempo. Mesmo que seu filho esteja na goela do lobo, tire tempo para estar com seu filho. Tire tempo para amar o seu filho. Tire tempo para colocar o seu filho no colo. Eu não sei qual a idade que ele está. 12, 14, 28, 30 anos, 25. Mas coloque ainda esse filho no colo. Lute por esse filho. Reze por ele. Penitencie pelo seu filho. Não deixa o mundo tomar o seu filho de você. É tempo ainda de recomeçar. Não desista do seu filho. Você, mãe, que você deu todos os ensinamentos, Deus, de criança, levou para a igreja, plantou as escrituras sagradas no coração do seu filho, ensinou o caminho, como o filho pródigo, que mesmo sabendo o caminho ele está se perdendo, ele se perdeu. Mãe, não desista, você ensinou o caminho. Assim como o filho pródigo foi e voltou para casa, o seu filho também vai voltar. E se ele ainda estiver no mundo, guarde a roupa nova no guarda-roupa. Guarde as sandálias novas. E espera seu filho voltar de braços abertos. Você, mãe, está começando a sua família agora, jovem ainda, não passou pelas dificuldades. Nosso casamento, ele é uma bênção de Deus. Eu vou fazer 31 anos de casada e eu tenho um testemunho de vida, de matrimônio, 3 filhas, uma experiência de vida. Eu falo para você, não se afaste da oração, não se afaste da Santa Eucaristia. Marido, esposa, o casamento não pode ser 2 pessoas, precisa ser 3 pessoas. Precisa ser o marido, a esposa. Mas o pilar maior dos 3 precisa ser Deus. Ele precisa estar presente na sua história, na sua vida. Você não pode escrever uma história sem Deus.
Você não pode escrever uma história sem a Santa Eucaristia. Você não pode escrever uma história sem Nossa Senhora. Peça todos os dias à Mãe que ela te dê as virtudes dela. Eu tenho certeza que você será uma mulher virtuosa, porque são essas virtudes que você precisa plantar no coração dos seus filhos. Você, mãe, a palavra vai falar. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Marido, que você possa também estar em oração junto com sua esposa, rezarem o terço juntos, irem à Santa Missa em família. Uma vez uma pessoa falou comigo: para que esse trabalho levar as 3 meninas pequenas para a igreja? As mães, enquanto estão criando os filhos, elas têm licença de não ir à igreja. Eu pensei comigo, pobre dessa mãe. É de manhã que nós ensinamos os nossos filhos a caminhada para Deus. É de pequenos. É ali que você vai ensinando todos os dias. Dia após dia, a amar o Senhor, a amar Nossa Senhora, a adorar a Santa Eucaristia. Você é exemplo para o seu filho. Tudo o que você está fazendo, o seu filho está vendo. Até o seu jeito de rezar. Em sua casa, se você está em oração, seu filho está vendo. Às vezes ele não está com você, ali em oração, mas ele está percebendo, ele está sentindo. Porque muitas vezes, os nossos momentos de oração de mãe, de pai, são maiores do que aquele que nós estamos em família. Nós precisamos passar tempos em mortificação. Nós precisamos passar mais tempo em vigília de oração pelos nossos filhos. Pai e mãe, eu vou repetir novamente. Mãe, você que está começando a sua família, já comece com esse propósito. Estar em Deus, rezar em Deus juntos, rezar com Deus. Maridos, assim como Sara e Tobias, Sara teve 7 maridos. E o demônio de Asmodeu matava todos os maridos. Sara então e Tobias se casam. E naquelas 3 noites ficaram em oração. Ouviram a Deus, obedeceram a Deus. Assim como Deus colocou anjos na vida de Tobias, pode ter certeza que o Senhor colocará anjos na sua vida também. Assim como Deus colocou muitos anjos na minha vida, vai colocar na sua também. E na vida de tantos outros que estão testemunhando vida de santidade. O nosso Deus é um Deus soberano. É um Deus que não falha, que cumpre as promessas.
E assim como o Senhor nos pede, como Ele pediu a Adão e Eva, colocou no início da palavra, que o homem e a mulher vão povoar a face da terra. Não tenha medo de ter os seus filhos. Quantos filhos Deus quiser que você tenha. Para isso, se por um acaso acontecer com você como aconteceu comigo, de você precisar passar um tempo sem ter os filhos por motivo de doença, porque eu precisei passar. Na primeira filha minha eu já tive pré-eclâmpsia. E o médico disse que seria mais de 2 anos para que eu tivesse outra filha, outro filho. E eu passei anos sem poder ter minha filha. A segunda, depois veio a terceira. E todas com complicação. Mas eu tive quantas o Senhor me permitiu. Eu queria muitos filhos. Mas essas 3 foi as que o Senhor me confiou. Aí o Senhor vai permitir que você tenha então com o seu esposo os períodos onde você possa abster-se da relação sexual e que você vai entrar nesses períodos onde a fertilidade da mulher, onde a mulher é fértil, a igreja libera e o Senhor também, para o bem da mulher, para a saúde da mulher. Vocês sabem, vocês vivem a vida de vocês, vivam em Deus, vivam segundo os desígnios de Deus. Tudo que o Senhor coloca para você, vai lendo a palavra, confie. Não permitas que as pessoas do mundo, que o mundo venha falar mais alto no seu coração. Não temas. Também ouvi uma pregação em uma vez, que quando chegarmos no céu, nós veremos os lugares vazios dos filhos que não tivemos. E o Senhor vai nos perguntar: o que nós fizemos com esses filhos? O que aconteceu porque nós não os tivemos? Será que eu vou responder para o Senhor que foi um aborto que eu provoquei? Qual a desculpa que eu vou dar para o Senhor porque eu não tive filhos? Eu pergunto para você, você que não está querendo ter os seus filhos, por que você não os quer ter? O que está acontecendo? Eu falo para você hoje, com a experiência que eu tenho. Se eu voltasse no meu passado, eu não teria escutado o mundo falando para mim que eu precisava ganhar dinheiro, construir uma vida e deixar meus filhos com outras pessoas. Eu mesma teria tido tempo para criar os meus filhos, para estar junto com eles e viver da providência de Deus e viver apenas do necessário. Porque quanto tempo que eu perdi
não vendo minhas filhas crescerem, não acompanhando os momentos bonitos da vida delas, tão envolvida com o serviço, tão envolvida com o bem material. Pai e mãe, gaste o seu tempo com seus filhos. Veja seus filhos crescerem. Acompanhe seus filhos. Quando nós tiramos para conversar em casa, quantas pessoas fizeram maldades com minhas filhas? Muitas pessoas passaram pela minha casa. Muitas foram anjos que me ajudaram. Mas também algumas sofreram. E pequenininhas não sabiam contar o que acontecia. Mas hoje se lembram. E eu fico me perguntando, Senhor, por que que eu deixei minhas filhas crescerem? E o tempo passou tão rápido. Eu não vi elas crescerem direito. Eu podia ter tido muito mais tempo para elas. E eu não tive. Porque o mundo me ludibriou. Mesmo já caminhando na presença do Senhor, eu não percebi as armadilhas do mundo. Você, pai e mãe, como eu disse já para você, é tempo, é hora. Observe a sua vida. O que você tem feito para levar os seus filhos para Deus? Como você tem conduzido a sua família? Como você tem gasto o seu tempo com seus filhos? Infelizmente, o nosso mundo hoje, ele não tem valorizado o homem e a mulher. Estão dizendo que nós, como se nós não tivéssemos sentimento, estão vivendo assim. Estão nos levando com pensamentos para vivermos sozinhos. Nós não precisamos de família. Isso são os pensamentos do mundo. Veja, o homem e a mulher, para se completarem, eles precisam um do outro. Para gerarem os filhos, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Para que os filhos sejam criados em uma família, tenham o amor, tenham o colo do pai e da mãe. Eles precisam ter uma família que estejam diante de Deus, na presença de Deus. Não tem felicidade sem o homem e a mulher se completarem no casamento. Não existe um homem se completar com outro homem, uma mulher se completar com outra mulher. Isso não existe. Isso são pensamentos vãos do mundo.
O que o mundo quer é tirar você da presença do Senhor. O homem e a mulher nasceram para a felicidade, para serem felizes. Reveja a sua vida. Reveja a sua história. Veja bem, a criança que é gerada numa família, ela precisa do amor do pai e da mãe. Não é como um animal. O animal não tem o zelo, o carinho um pelo outro. Eu vou citar um cachorrinho. Quando um cachorrinho nasce, em poucos dias, o cachorrinho é desmamado, está comendo a raçãozinha dele. Em menos de um ano, a cachorrinha já dá cria. Com 8 meses ela já pode dar uma cria. Uma criança não. Uma criança precisa de todo o amor do mundo. Nós não somos como os animais, que quando nasce em pouco tempo, a mãe já não reconhece mais os filhotes depois de adultos. Vão cada um para um lado. Não é assim. A família ama. A família é um pelo outro. A família zela do outro. O filho precisa do carinho, do colo, do cuidado do pai e da mãe. A criança, quando a mãe gera um filho, a mãe amamenta aquela criança. Aquela criança precisa ter todo o zelo, todo o cuidado. Aquela criança precisa ser cuidada. Precisa de alguém que limpe o cocô, que faça a troca, que dê o banho, que ensine a andar. Um pai e uma mãe que observa aquela criança andando e veja se está tudo bem com aquela criança. Às vezes a criança tem algum problema físico. Quem vai cuidar é o pai e a mãe, que vai observar. No desenvolvimento daquela criança. Nós não podemos viver como o mundo quer que nós vivamos. Nós somos seres humanos. E as marcas da falta do carinho, da falta do cuidado, do colo, ficam em nosso coração. Fica em nós. E muitos daqueles que hoje estão doentes, que precisam passar anos em tratamento psicológico, até mesmo psiquiátrico, é porque não foram bem cuidados pelo pai e pela mãe. Não tiveram o colo, não tiveram o carinho. Não teve quem cuidou. E as marcas ficam. Nós não podemos tratar os seres humanos como se trata um animal. Tem uma comparação muito interessante que Padre Paulo Ricardo faz. Que a galinha, ela bota o ovo, e do ovo nasce o pintinho, e daquele ovo o pintinho cresce e vira um galo.
E o galo fecunda a galinha que bota o ovo. E o ovo, ele precisa ser cuidado. Você não planta um ovo para nascer um pintinho. Se você plantar, o ovo apodrece. O pintinho, o ovo, para nascer o pintinho, ele precisa ficar ali, debaixo da galinha. A galinha choca aquele ovo, nasce o pintinho. Ela alimenta o pintinho, ela cuida dele até um certo tempo. Se for um pintinho de granja, com 40 dias ele já está para abate. Olha a diferença do ser humano. O ser humano precisa do zelo, do cuidado, do carinho, do colo. Ele precisa ser regado de amor. E quantos pais que não dão amor para os filhos? Quantos maridos que traem as esposas? Quantas esposas que traem os maridos, abandonam seus filhos? E essas marcas vão ficando na vida do ser humano. Quantas pessoas marcadas pela dor, pelo sofrimento, da falta do colo do pai e da mãe. Pais que são usuários de drogas. Mães que deixam seus filhos com qualquer pessoa, que não querem os filhos. Uma vez eu conduzi uma oração com uma criança que tinha o corpo todo ferido, ainda pequena. E na oração o Senhor colocava que aquelas feridas, aquela coceira toda no corpo, era tudo que a mãe tomava para abortar aquela criança. E o nosso Deus maravilhoso, Ele curou aquela criança. Mas a cura não foi só na pele, foi a cura no coração e na alma. Muitas atitudes nossas de pai e de mãe, nós achamos que não reflete na vida dos nossos filhos. Reflete. Até os nossos pensamentos na gestação dos nossos filhos reflete. Eu falo novamente, eu pergunto: como você tem criado seus filhos? Ame o seu filho, tenha amor por ele, zele, cuide. Padre Paulo Ricardo vai falar para nós que a nossa família, o respeito e o carinho que nós temos pela nossa família, é como se chegássemos diante do sacrário e ali está Jesus sacramentado. É o amor e o carinho que nós temos que ter pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos. Porque Jesus está ali, na pessoa de cada um que está dentro da minha casa. Eu preciso amar, eu preciso zelar, eu preciso cuidar. E mais, clamar o Espírito Santo de Deus, pedir o direcionamento de Deus, nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, em meio a tanto pecado,
Há tanta permissividade. Falar com o Senhor: Senhor, como eu educo meu filho? Todos os dias estar em oração e pedir ao Senhor: Nossa Senhora, me ensina a educar meu filho como a Senhora educou Jesus. São José, ensine meu esposo a ser o pai que o Senhor foi para Jesus. Todo o ensinamento que o Senhor deu para Jesus. E clame o Espírito Santo sobre você, sobre a sua família. Não tenha medo. Deus está conosco. O Senhor está com você. Esposa, não tenha medo de ser submissa ao seu esposo, de permitir que o seu esposo saia e seja o pai que vai buscar o alimento para casa, que vai prover as necessidades da família. Porque o que faltar com seu esposo, a providência divina irá completar. Não temas, esposa, de ser aquela mãe como Nossa Senhora, de cuidar e zelar da sua família e dos seus filhos. Não temas. Deus proverá em tudo. E Nossa Senhora vai te ensinar a ser a mãe que ela quer que você seja, da maneira que você precisa ser. Amém?